percebe nos atributos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o Deus das Escrituras é o Deus da justiça. E, aliás, prefiro às vezes dizer o Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. O Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré é o Deus da justiça. E o Deus sinalizado mais plenamente do que na estrutura religiosa judaica é o Deus que se manifesta através dos profetas. Esse Deus que vem na vida dos profetas, na mensagem dos profetas, na linguagem dos profetas, no estilo dos profetas, e esse Deus que se revela mais plenamente no Jesus Cristo de Nazaré é o Deus da justiça. É o Deus da justiça. A divindade presente na cultura religiosa judaica às vezes se manifesta como divindade injusta. Muitas vezes é a cultura religiosa, militarista, exclusivista de uma sociedade que atribui a Deus certas atividades que você vai perceber Jesus não referendando, Jesus não aprovando, Jesus não afirmando. E nesse sentido, quando ele fala dessa justiça, que é justiça profunda, e que a nossa justiça deve exceder muito a justiça dos escribas e fariseus, com isso Jesus estabelece um critério, a fim de que nós estejamos avaliando essas manifestações injustas de uma cultura, de uma nação, às vezes invadida, desculpe minha expressão entre aspas, respeitando as formas religiosas de outros, mas invadidas por manifestações pagãs, idolátricas, e em algumas ocasiões atribuindo isso a Deus. Creio que o corte ideal para nós observarmos isso é em Jesus Cristo. Jesus é o exemplo, Jesus traz o seu testemunho, e na sua convivência com os discípulos ele sinaliza para todos nós a possibilidade de uma nova sociedade. E aí nessa primeira maquete de Jesus Cristo, a primeira geração de discípulos, nós observamos um tipo de sociedade e um tipo de convivência comunitária que, no meu entendimento, denuncia todas as outras formas de convivência, inclusive, se nós quisermos, da nossa cristandade dos nossos dias. Então, nesse texto de Mateus, há uma fome e sede de justiça que vem como virtude. É virtude. E como virtude nós precisamos da graça e do poder do Espírito para absorvê-la. Quem leu o comentário do Sermão do Monte do John Stott, o Contra a Cultura Cristã, ele vai colocar não só a busca da justiça como graça e virtude do Espírito Santo, senão também como todas as virtudes vindas no único pacote. Quem tem fome e sede de justiça é também misericordioso. Quem é limpo de coração é ao mesmo tempo pacificador. E quem é pacificador é também alguém que tem fome e sede de justiça. Ou seja, na análise ou na reflexão que ele faz, não admite-se então no reino de Deus ou na igreja de Jesus Cristo, alguém que tenha fome de justiça e ao mesmo tempo não esteja batizado de misericórdia. Alguém que seja pacificador e não seja alguém permeado pela justiça, marcado, estigmatizado, tatuado pela justiça do reino de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente lê esse pacote das virtudes que vem aí no primeiro bloco do Sermão do Monte, felizes que têm fome e sede de justiça, tudo indica que há uma correlação nesse tipo de anúncio com o que Jesus diz a respeito do seu reino. Ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E como há uma relação muito grande entre reino de Deus e justiça, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. Então, há uma relação muito grande entre reino de Deus e justiça. Não tem como você pensar em reino de Deus sem pensar em justiça. E não tem como não se pensar em justiça sem perceber as implicações da justiça na maquete do reino de Deus, na vivência do reino de Deus. E quando eu estou me referindo à maquete, eu estou me referindo às comunidades que vivem essa experiência como exemplo e testemunho para a sociedade. Por outro lado, não dá para você pensar em reino de Deus olhando só para a maquete. Jesus fala sobre a perseguição por causa do seu nome e por causa da justiça. Obviamente, a gente pressupõe que quem é perseguido por causa de Jesus é também perseguido por causa da justiça. E isso é fundamental. Ou seja, não tem como você imaginar nos evangelhos alguém que segue a Jesus e não ama a justiça.
Mas o texto indica uma outra possibilidade: alguém que ama a justiça mesmo não sendo seguidor de Jesus. Ou seja, você pode ser perseguido por causa de Jesus, e se é por causa de Jesus, é também por causa da justiça. Mas alguém pode ser perseguido por causa da justiça, mesmo não sendo seguidor de Jesus. Daí porque a possibilidade de pensar o reino de Deus para além da nossa maquete religiosa, e a possibilidade de pensarmos a respeito do reino de Deus para além da nossa própria experiência. Muitas vezes é o contexto e a realidade que muda o ambiente onde nós vivemos. Esse diálogo da comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo com o contexto e a realidade, de forma que o contexto e a realidade, trazendo sinais do seu reino, possam denunciar as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados, e nos levar ao constrangimento e ao mesmo tempo ao arrependimento e à transformação da vida e da caminhada. Então, o primeiro aspecto que eu queria enfatizar para nós é essa relação entre reino de Deus e justiça. E um reino que se manifesta na interioridade como virtude, é um reino que está dentro de nós. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. E quando ele diz o reino de Deus está dentro de vós, ele está dizendo a justiça desse reino também está dentro de nós. Se o homem e a mulher do reino de Deus é marcado pelo amor, é marcada pelo amor, se a tatuagem, se o selo da vida de Jesus Cristo no indivíduo é o amor, o sinal da sociedade que vive esse mesmo reino é a justiça. Ou seja, nesse sentido, a justiça que Jesus propõe, ela parte da nossa interioridade, mas ela tem implicações na conjuntura, ela tem implicações nas nossas relações e nas nossas vivências. Outra observação que nós precisamos fazer é entre Jesus e a justiça. Já citamos, eu quero só enfatizar um pouco mais. Bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por minha causa e perseguidos por causa da justiça. Aí Jesus vai chamar os nossos irmãos históricos, as nossas irmãs históricas, e dizer: eles também, referindo-se aos profetas, eles também foram perseguidos. Então regozijem-se com a justiça como virtude, a justiça como moral e a justiça com sua dimensão social, política e econômica. Mas é aqui que provoca a perseguição. A perseguição não é por causa, presumo, não é por causa da virtude. A virtude é motivadora, a fim de que tenhamos a coragem, a ousadia de amar o projeto em torno da justiça, de se envolver no propósito para que a justiça se instale e corra como um rio. Não é isso que nos põe em risco. O que põe em risco é a prática da justiça. Por isso que os profetas sofreram, por isso que os profetas foram perseguidos. Então, quando você pensa em Jesus e justiça, você tem que pressupor a perseguição. A semelhança de Jesus, você tem que aceitar o projeto da cruz. Você tem que, por antecipação, assumir um projeto de morte, que às vezes pode literalmente representar morte. Usando aqui uma linguagem teológica, outras vezes representa o morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo, ou seja, o despojamento das dimensões de poder, o despojamento do controle sobre as pessoas utilizando o conhecimento, o despojamento do controle sobre as pessoas usando o carisma, o despojamento da acumulação de bens. Então, quando nós relacionamos a justiça com Jesus Cristo, não tem como descartar a possibilidade de sofrimento e cruz. De sofrimento e cruz. Foi assim com Jesus, com seus discípulos. Foi assim com Martin Luther King. Não teve a chance de ver mudanças na história de sua nação. Não teve a chance de ver um negro sendo eleito presidente da República. E a minha oração para que aquele negro se dê bem, não com o poder em si mesmo, mas com o serviço do poder em suas mãos, do poder bem socializado,
meu sonho de que esse negro, representando a história de negros e negras sofridos por muitos anos, em alguns lugares tidos como objeto, como instrumento de produção, que esse negro que vem dessa história faça sentido a luta do Jesus Cristo de Nazaré, continuada no testemunho e na vida do Martin Luther King, que foi ceifado tão cedo.